Conversar sobre dinheiro é difícil. Muitas vezes a gente não fala sobre dinheiro, sobre esse assunto, nem com o nosso melhor amigo, com a nossa melhor amiga, e algumas vezes até nem com o nosso cônjuge. E conversar com os nossos pais sobre esse assunto é mais difícil ainda, porque além de ser um assunto delicado, né, a gente ainda é um tabu para nossa sociedade, o que a gente está tratando, esse é um assunto pesado algumas vezes, né? Porque quando a gente vai falar para falar sobre algum problema que aconteceu, alguma coisa que pode acontecer de ruim. Então, a gente acaba evitando, né? E aí o que eu quero trazer com esse episódio é uma forma de você falar com seus pais, falar com algum dependente econômico, né, sobre dinheiro. E eu não sei se no seu caso existe uma relação de dependência econômica entre pai e filho, mas uma coisa é certa. É um pouco antinatural, tanto para o pai quanto para o filho, né, ou para a mãe e para o filho, a gente trocar essa relação. Até há pouco tempo atrás, a gente era dependente dos nossos pais e agora eles viraram nossos dependentes. Como assim, né? E aí eu fui atrás de algumas informações para saber por que que as pessoas não falam sobre dinheiro com os pais ou o que acontece, né? Porque é tão difícil a gente falar. E aí, existe um estudo da Go Banking Rates lá nos Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, que 73% das pessoas nunca tiveram uma conversa franca sobre dinheiro com os pais. Seja quando eles eram dependentes econômicos e agora, ou depois que eles cresceram, que ou os pais viraram dependentes econômicos ou os dois são independentes. E aí, os principais motivos para isso são: 25% não sabe nem por onde começar. 43% tem medo de serem chatos ou acharem que só querem o dinheiro deles. 28% acha que eles vão ficar bravos ou que vão ferir o relacionamento. E 3% outros motivos. Isso porque, para muitos filhos, eles acham que é mais importante falar sobre a saúde dos pais. Convenhamos que saúde é importante mesmo, mas eles acham que é mais importante falar da saúde dos pais do que do dinheiro. Mas a gente sabe que o dinheiro ele está muito relacionado à saúde, né? E muito relacionado à saúde mental, à estabilidade, à segurança. Né? Se a gente pensar nas nossas necessidades básicas, segurança é uma das principais necessidades que a gente tem. E a segurança financeira é uma delas. Então, a gente precisa falar sobre isso de uma maneira que a gente consiga não ser agressivo no que a gente está falando e tentar não entrar em conflitos quando a gente traz esse assunto à tona, quando a gente vai falar com algum dependente econômico e quando eles são os nossos pais. Hoje no Brasil, a quantidade de pais que dependem dos filhos, tem um estudo feito pelo SPC Brasil lá de 2014, com pessoas acima de 60 anos, que eles perguntaram o seguinte: se aquela pessoa ela dependia financeiramente de outra para sobreviver. E o fato é que 19% depende de outra pessoa, seja para gerir ou para pagar alguma conta dela do mês. Isso significa que de 1 a cada 5 pais ou mães dependem principalmente dos seus filhos para pagar alguma conta do mês. E, além disso, 28% não considera a sua situação financeira estável ou boa. E mais de 57% não possui uma reserva financeira para imprevistos. Eu sei que eu falei bastante números por aqui, mas a verdade é o seguinte: a gente precisa entender que esse assunto ele é relevante porque mais da metade tem medo de falar com os pais, ou acha que eles vão se sentir ofendidos, ou vão ficar bravos, vai ferir o relacionamento. Mas existem pessoas que não sabem nem por onde começar. E é por isso que eu trouxe esse assunto para falar no episódio de hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Né? É um assunto delicado e hoje em dia a gente precisa falar sobre assuntos delicados, a gente precisa aprender a falar sobre esses assuntos delicados. Seja sobre dinheiro, seja sobre saúde. E aí na saúde, falar para eles ficarem em casa nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus, né? E toda essa crise que a gente está vivendo, esse inimigo invisível que está aí solto pelas ruas. Então, é um assunto delicado, mas ele é importante e precisa ser falado.
Esse é o episódio número 16, o jeito certo de falar com seus pais sobre dinheiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Finanças para Dois. Meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais e ajudo pessoas como você a se organizar financeiramente e investir dinheiro para ter mais tempo de qualidade com a família. É claro, usando dinheiro como uma ferramenta para ter uma vida melhor e uma vida mais em harmonia com a sua família. Se você é um filho que tem pais como dependentes econômicos, você deve estar um pouco confuso, né? Porque até pouco tempo atrás eu dependia de você, agora é você que depende de mim? Eu recebo muito essas perguntas durante os atendimentos que eu tenho com os meus clientes, né? Ai, meu pai precisa vir aqui. Nossa, você me ajudou tanto, você precisa falar com a minha mãe. Ou até, eu tenho os meus pais como dependentes econômicos, só que eu tô ficando sem dinheiro. Como é que eu falo isso pra eles? Porque tá começando a afetar a minha vida financeira. E aí, é um assunto difícil de falar, porque por mais que você fale, pai, mãe, eu não tenho mais dinheiro para te ajudar, eu não consigo mais. E a gente acaba se sentindo um pouco culpado, porque a gente acaba não conseguindo se organizar para retribuir todo o carinho, toda a ajuda que eles deram pra gente durante toda a nossa vida, né? E alguns deles vão até além disso e acabam contratando o meu serviço de consultoria como uma forma de ajudar os pais, né? E aí aqui eu preciso fazer um ponto de atenção e trazer esse assunto à tona, né? Porque sempre que eu faço esse trabalho, eu acabo fazendo algumas considerações. Primeiro, eu não faço o trabalho dos filhos e dos pais ao mesmo tempo, seja em reuniões separadas, né? Aí eu falo para trazer ou os meus clientes são os filhos ou os meus clientes são os pais. Nunca os dois ao mesmo tempo. Porque é um trabalho confidencial. E aí qualquer informação sobre o trabalho deve ser, que for, por exemplo, trocada entre pais e filhos, isso deve ser feita entre uma conversa entre os pais e filhos. Minha intenção não é, ou no mínimo, intrometer nessa relação familiar. Isso, claro, não tira nenhuma responsabilidade, seja dos filhos ou dos pais, sobre o dinheiro ou sobre como tratar com esse assunto de dinheiro, né? Então, se você está pensando ou adiando essa conversa entre pais e filhos, fica comigo até o final, que eu vou falar exatamente o que você precisa fazer para trazer esse assunto à tona e falar com seus pais. E por mais que seja um assunto difícil, os pais eles podem começar a relutar um pouco sobre, ou para abrir esse assunto das finanças. Nem sempre é fácil a gente falar sobre isso, né? Então a gente precisa ficar um pouco envolvido na vida financeira dos pais, mas existe um limite para isso, e é sobre esse assunto que eu vou falar aqui nesse episódio. E claro, se você é um pai ou uma mãe e depende do seu filho e está ouvindo esse episódio, ele também é para você. Por quê? Se não existe uma conversa aberta entre pais e filhos quando a gente está falando sobre dinheiro e sobre qualquer assunto difícil, né, fica difícil saber até por quanto tempo que o seu filho vai aguentar essa situação, né, de você depender financeiramente dele. E aí eu estou falando aqui economicamente, psicologicamente, até para que essa relação não se transforme numa relação econômica, né, e mantenha-se uma relação também de carinho e afeto, porque sem isso, né, a gente perde todo o brilho que existe em uma relação entre pai e filho. Então, por exemplo, as conversas, ao invés de serem, filho, você tá bem? Como tá indo no trabalho? Como estão as crianças? As conversas passam a ser, filho, meu condomínio vai cair no dia 10, vou te mandar o boleto aqui pelo WhatsApp, tá? Não é muito legal, é uma relação que acaba se esfriando com o tempo, e isso é muito triste, né? Porque a gente acaba tirando essa relação de afeto e ela acaba virando essa relação econômica. Então, fica comigo até o final desse episódio para você saber mais sobre por que é importante a gente falar sobre dinheiro com os pais antes que seja tarde demais, algumas estratégias para falar com os pais de uma maneira que não seja pesada ou indelicada, o que fazer se os seus pais não estão preparados para aposentadorias deles ou têm dívidas, algumas ideias de como fazer com que os pais podem sair das dívidas ou diminuir os gastos quando eles não têm mais dinheiro,
E antes de começar esse episódio, eu preciso agradecer aqui a Luciene Oliveira, que deixou um comentário lá no episódio 8, 10 aprendizados para uma vida financeira mais rica. Que ela falou o seguinte: nossa, me interessei bastante pelo trabalho, estou ansiosa para conseguir conferir mais dos próximos episódios e colocar em prática. É muito bom ter essas ferramentas que nos ajudam a crescer juntos. Luciene, eu que agradeço, continuo ouvindo aqui, e se você tem algum comentário, dúvida, manda para mim em @finançaspara2 lá no meu Instagram, que eu vou adorar saber qual que é a principal comentário ou o principal assunto que você viu aqui nesse episódio. E eu leio todos os comentários que vocês mandam, recebo e comento e respondo, e às vezes até rola uma boa conversa sobre o assunto. E se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar lá em finançaspara2.com/016, que lá eu deixei um guia prático com 8 passos para uma boa conversa de dinheiro. Então é só você ir lá e fazer o download desse documento. Como eu comentei aqui, a maioria, 57% dos idosos, está na corda bamba quando o assunto é imprevistos financeiros. E aí, por quê? Eles não possuem nenhum tipo de investimento ou qualquer reserva de dinheiro. E a preocupação entre os amigos, os familiares, e um dos principais motivos para isso é que eles não conseguem fazer esse pé de meia, né? Porque quase metade dos idosos, 47%, garante que pensa no futuro da família e aí acaba deixando de fazer essas coisas, né? Como guardar dinheiro e se cuidar para depois, porque eles querem poder continuar, né? Cuidando das outras pessoas. E por que é importante a gente falar sobre dinheiro com os nossos pais antes que seja tarde, né? Os seus pais, eles vão viver mais se vocês conversarem com eles. Existe um estudo falando que a solidão, ela é um assassino invisível do idoso, que ele ameaça a saúde tanto quanto a obesidade ou quanto fumar. E aí eu trago aqui vários estudos científicos para isso, né? São pesquisadores da Universidade da Califórnia, eles descobriram que a solidão tem um papel importante no envelhecimento. E esses cientistas, eles examinaram mais de 1.500 pessoas com idades a partir de 71 anos, e eles descobriram que pessoas mais solitárias morrem cedo. E a solidão não é só você estar junto com aquela pessoa, mas também existir uma relação de afeto e uma relação de conversa boa, né? Não adianta só a gente simplesmente pagar o boleto dos nossos pais. A gente também precisa fazer com que eles se sintam amados, né? E trazer esse assunto à tona com eles e retribuir todo o carinho que eles deram pra gente. E aí, como falar com os nossos pais sobre essa situação financeira deles? E os filhos adultos, eles precisam ter essas conversas com os pais. E existem algumas dificuldades que as pessoas têm, né, para falar sobre isso. Como eu falei, 23% eles tentam falar, mas os pais ainda estão barrando esse tipo de conversa, né? 19% tem medo de falar e 17% falou que ainda é um tabu falar sobre dinheiro na família. E o fato é que essa conversa, ela não pode esperar. Quase metade dos filhos que acham que a conversa não precisa acontecer, os pais, eles começam a ter problemas de saúde, mostram sinais de que precisam de ajuda, ou realmente pedem ajuda, mas os filhos não estão preparados para escutar. O fato é que essa conversa precisa acontecer, e o mais cedo possível, porque quase metade dos filhos acham que essa conversa não precisa acontecer, até que seus pais ou tenham algum problema de saúde, ou mostram que precisam de ajuda, ou realmente peçam ajuda para eles. Mas é preciso entender que nesse momento pode ser que seja tarde demais. Por quê? Seja porque o problema financeiro já está grande demais para ser resolvido, ou o problema de saúde já está tarde demais também para ser resolvido. E é muito melhor ter essas conversas quando os seus pais estão saudáveis, para que eles possam até falar os cenários, a gente conseguir traçar esses cenários e planejar com eles, né? Ouvir o que eles querem que seja feito em algum momento de necessidade,
né? Antes de você esperar alguma emergência acontecer para falar com os seus pais sobre finanças ou sobre dinheiro, porque nesse momento as emoções elas vão estar muito altas e aí as coisas tendem a piorar. Mas a conversa ela não vai ser tão ruim quanto você pensa. Se você nunca conversou sobre dinheiro com seus pais, é claro que pode parecer difícil no primeiro momento. As pessoas elas costumam dizer que tem medo de ter essas conversas de dinheiro porque o tópico ainda é um tabu dentro da família. Mas tem algumas coisas que você precisa saber. Olha, os seus pais são os mesmos pais de sempre. E eu acredito que esse medo, de ter uma conversa ruim, ele é um pouco exagerado. Eles não vão parar de te amar só porque você puxou uma conversa de finanças com eles. E olha, deixa claro que essa conversa está acontecendo porque você está preocupado com eles e que você quer o bem-estar deles. E com isso, eles vão ver, com o tempo, eles vão ver que você tem a melhor das intenções. Você precisa deixar isso claro para eles, né? De uma maneira que eles entendam também. Talvez no primeiro momento eles se sintam um pouco desconfiados ou até barrando esse tipo de conversa, porque não é uma conversa que vocês têm regularmente. Mas com o tempo, essa conversa ela vai se abrindo, ela vai começando, né? Se você sente que existe uma rejeição num primeiro momento, continua com outro assunto, depois num outro dia você traz, é um trabalho de formiguinha que você vai fazendo, mas o importante é sempre falar sobre esse assunto, sempre falar que você está preocupado, que existe uma preocupação, que você tem algumas alternativas e que você quer saber a opinião deles. Antes de você falar como deve ser feito, peça a opinião. E aí, é trazer isso como uma discussão do que uma imposição, né? E aí, existe, claro, se você tem irmãos para falar sobre esse assunto, use esses irmãos, né? Montem um grupo entre si, vão conversar. Eu vejo que muitas famílias elas não se ajudam entre si e tudo acaba ficando nas costas de uma pessoa para cuidar dos pais. Seja quem se deu melhor ou quem está mais próximo daqueles pais, né? Então, por isso que conversar com a família é importante para que todos fiquem na mesma página e decidam quem que, claro, vai tocar essa conversa e qual que é o caminho que vocês devem seguir. Então, chegar num consenso entre os irmãos é muito importante, porque os dois né, são muito mais fortes e vai trazer isso de uma maneira mais tranquila. Às vezes um é mais explosivo, o outro é mais calmo, e aí vamos escolher a pessoa que é mais calma para trazer essa conversa à tona e o outro fica quieto, mas sabe que tudo que aquela pessoa que foi eleita para falar, ela vai falar o que foi combinado, né? E aí vocês vão falar e trazer esse assunto à tona para os pais de vocês. E para isso, precisa ter um planejamento para essa conversa, né? Então, monte uma lista de tópicos antes de falar com seus pais. E aí os irmãos eles podem juntos montar essa lista, né? Que seja o que a gente vai falar, o que está acontecendo, quais são as nossas maiores preocupações. E se você seguir o passo a passo que eu deixei aqui junto no documento desse podcast, né? Lá em finançaspara2.com/015, você vai baixar os 8 passos, você vai ver quais são esses passos para a gente falar sobre dinheiro. E aí, isso vai ser feito de uma maneira mais proveitosa, de uma maneira mais tranquila. E essa conversa, ela vai acontecer mais naturalmente, né? Porque esses assuntos, eles muitas vezes são difíceis, né? Às vezes a gente traz, como a maioria das pessoas espera que isso fique o mais problemático possível, ou quando já precisa ter uma solução para ontem, né? Então, esse trabalho preventivo, esse trabalho feito, né, de uma maneira contínua, ele vai trazer benefícios lá no futuro muito maiores do que qualquer coisa. E mesmo que você não consiga abordar, né, um assunto de uma maneira casual, marque um horário para você ter essa discussão mais aprofundada, né, ou uma série de assuntos que você queira tratar, para a gente conseguir reunir todos esses detalhes e conseguir trazer essas informações à tona. Então, da mesma forma que eu sempre falo
para o casal ter essa conversa e marcar na agenda, olha, na quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente vai falar sobre dinheiro. Marca com seus pais também. E aí uma técnica boa aqui que eu recomendo é uma técnica chamada chá com bolo, que eu conheci do meu professor, planejador financeiro Fabiano Calil. Eu vou explicar a técnica aqui rapidamente, mas eu vou deixar o link do YouTube para que vocês possam acessar, que é o seguinte: compre os ingredientes para você fazer um bolo, vá na casa dos seus pais e comece a fazer esse bolo junto com eles. Então, enquanto vocês vão fazendo o bolo, enquanto esses ingredientes vão ali, né, maturando, vai fazendo essa massa e tratando isso, vocês vão trazendo esse assunto à tona de uma maneira mais tranquila. Enquanto o bolo estiver sendo feito, esse assunto ele vai ser mais difícil no começo. E depois ele vai melhorando e vocês terminam tomando um café, tomando um chá junto com esse bolo que vocês fizeram a 4 mãos. Ele vai ficar mais tranquilo. Então, a gente começa de uma maneira mais intensa, enquanto a gente está fazendo o bolo, e depois a gente vai deixando isso mais tranquilo. Uma outra forma de vocês trazerem esse assunto à tona de uma maneira mais tranquila é pedir para que eles contem, né, um problema que eles tiveram no passado sobre esse problema que eles estão tendo agora. Vamos supor que vocês estejam preocupados porque eles estão com dívidas e o patrimônio deles está diminuindo. Eles juntaram dinheiro, mas estão com uma situação de dívidas e esse patrimônio está caindo. Pergunta para eles se eles já tiveram esse problema na vida deles alguma vez na vida deles, ou se eles conhecem alguém. E vamos começar a contar ou montar uma história em cima disso. E aí, qual foi um aprendizado que eles tiveram? O que aconteceu com essa pessoa? O que pode acontecer? E pedindo sempre opiniões deles sobre esse assunto e perguntando como que está a vida deles nesse aspecto. Se você chegar com os 2 pés no peito, né, falando sobre esse assunto, então não vai ser agradável, né? Dessa forma, contando uma história, contando um desenrolar do que pode acontecer, né? Ou seja, você contando, por exemplo, de alguma figura que você viu na TV, algum seriado, ou algum amigo que você teve, e aí perguntar essa opinião para eles, eles vão começar a entender, né, o que você está querendo dizer, e claro, você vai falar para eles que você está preocupado, você vai falar para eles que isso pode acontecer na vida deles, e por mais que eles falem, não, eu sei resolver, deixa comigo, você precisa falar, né? E principalmente se eles estão dependendo de você financeiramente. E aí você precisa trazer esse assunto para que essa conversa seja mais aberta entre vocês, né? Para que isso flua de uma maneira mais tranquila. Num primeiro momento, se isso não é um assunto recorrente e que seja claro na sua família, traz isso de uma maneira informal, né? Mas, por favor, não parem na primeira tentativa, né? Na primeira tentativa, provavelmente você não vai conseguir falar com eles, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai conseguindo falar, né? Eu, por exemplo, sempre conversei de finanças sobre dinheiro com os meus pais, seja porque eles estavam me falando o que estava acontecendo na vida deles e por que, por exemplo, a gente não vai comprar ou não vamos trocar de carro agora porque a gente está juntando dinheiro para comprar um carro à vista, por exemplo. Ou, nossa, agora a nossa situação está piorando por conta do mercado, por conta de que a gente não está, né, tá difícil no trabalho, os clientes não estão vindo. Então, eles foram sempre me envolvendo nessa vida financeira deles e a gente sempre conversou sobre isso. Então, hoje, quando eu preciso falar sobre alguma preocupação, quando eu preciso falar sobre isso, esse assunto é mais tranquilo. Mas, eu sei pelos meus clientes que esse assunto não é fácil. Mas eu preciso te falar que, com o tempo, vai ficando mais fácil. Qualquer assunto difícil, ele vai ficando mais fácil e, claro, se você não conseguir trazer esse assunto à tona, passa esse episódio para eles, né? Fala para eles ouvirem e, claro, vamos ver se eles abrem um pouco a cabeça deles, né, com relação a esse assunto. Mas o mais importante é que todos
fiquem bem, vocês fiquem bem. E aí, para isso, tudo, né? Todas essas conversas devem ser feitas com respeito e sem julgamento. Porque um grande aprendizado que eu tive ajudando os meus clientes, atendendo pais dos meus clientes, atendendo pais de amigos também, né? Alguns que dependem dos filhos, alguns que não dependem dos filhos, mas é que o respeito ele tem que ser mútuo, né? A gente precisa respeitar e não julgar as escolhas que os nossos pais estão tendo hoje e sem entender o que eles passaram lá no passado, né? Por quê? Às vezes eles passaram, ou eles vieram de uma família muito diferente da nossa, né? Eu já falei em outros episódios que um dos principais aprendizados que eu tive é que os nossos filhos vão ter, e os nossos pais tiveram realidades financeiras muito diferentes das nossas. Porque a economia era diferente, a situação da família era diferente, às vezes eles vieram de famílias pobres, né? Com o tempo, hoje a gente tem mais dinheiro, o nosso país está mais desenvolvido, a nossa família se desenvolveu mais, e aí com isso a gente tem uma situação econômica melhor. Mas no passado não teve. Então às vezes eles passaram fome, e aí por isso que hoje não falta alimento, eles têm mais alimento do que precisa, né? Ou guardam coisas que não precisam porque faltou no passado. Então a gente precisa trazer essa informação para eles, falando, claro que é difícil, né? Mas falar que não precisa de tudo isso. Às vezes a gente não precisa guardar tanta coisa assim, né? E poder ensinar e, claro, aprender também a desapegar de algumas coisas. Então não adianta vocês simplesmente chegarem e falarem para os seus pais cortarem os gastos ou você está gastando com supérfluos, não precisa gastar com isso. É preciso entender o que é importante para eles, né? Assim como a gente precisa entender o que é importante para o nosso cônjuge, para não julgá-lo, né? A gente precisa entender o que é importante para os nossos pais e aí falar para eles aumentarem os gastos nas coisas que são mais importantes. E quando eles fizerem isso, automaticamente eles vão parar de gastar ou diminuir nas coisas que são menos importantes. Então, se eles gastam mais do que ganham ou têm dívidas, por exemplo, claro que pode chegar um momento em que tem que cortar alguns gastos importantes, assim como eu falo para vocês fazerem na vida financeira de vocês. Mas, né, às vezes é difícil. A gente sabe que é difícil para a gente falar para o outro, também é difícil. Então a gente precisa ter esse respeito e trazer isso de uma maneira que seja mais tranquila e com o tempo isso vai melhorando, isso vai entrando na cabeça. E aí você precisa, se eles são de seus dependentes econômicos, você precisa fazer com que eles saibam os detalhes da vida financeira deles. Ou você saber, ou que eles saibam. Porque esse pode até ser um tema para um outro episódio, para a gente falar sobre planejamento financeiro e planejamento sucessório também. Mas, se eles estão dispostos a abrir as finanças deles com você, por que não saber dessa vida financeira? Por que não planejar junto com eles para que os documentos principais estejam fáceis, os bens estejam no nome de quem deve estar. Eu já peguei muitos clientes que, por exemplo, os pais eram dependentes econômicos e a casa que eles moravam, por mais que eles já tenham pago por aquela casa, os documentos ainda não estavam no nome deles. E aí, olha a situação que aconteceu. O pai morava numa casa que já tinha quitado do dono anterior, mas não tinha passado para o nome do pai. O pai faleceu, então a casa não estava no nome dele. Esse filho teve que entrar na justiça para poder falar para esse dono poder trazer, né, isso para o nome pro nome do pai, para depois trazer no inventário, para depois trazer no nome do filho. Então, gastou um dinheiro muito maior simplesmente porque isso não foi feito em vida, né? Então,
Existem vários casos que isso pode acontecer, e isso é mais comum do que eu imaginava quando eu comecei esse trabalho. Então as pessoas compram um imóvel, mas acaba não passando o nome para eles, né? E aí quando acontece isso, dá um baita de um problema. Então esse planejamento sucessório é importante de ser feito, esse planejamento tem que ser conversado com seus pais, né? Porque não só num caso de herança, mas num caso de, por exemplo, se a gente precisar vender esse imóvel por qualquer que seja o motivo, e a gente vai demorar muito mais tempo para a gente passar pro nome dos pais, para a gente passar para o nosso nome, ou para que isso, né, seja regularizado. Então, quanto antes for feito, quanto antes for resolvido qualquer que seja o problema, e aí entra a figura do planejador financeiro, que vai trazer todos esses riscos, todas essas necessidades, seja do fluxo de caixa do mês a mês, a conta está no vermelho, a conta está no azul, tem reservas financeiras e por quanto tempo que isso vai durar, né? Se tem dívidas, qual que é a melhor forma de pagar, como que está o imposto de renda, né? Se tem a pólice de seguro, o seguro de saúde, ele contempla todos os seguros que aquela família precisa, que aqueles pais precisam. O seguro de vida, por exemplo, eles estão com os beneficiários atualizados, uma previdência, por exemplo, está com os beneficiários atualizados. Às vezes os pais fizeram essa previdência quando um dos filhos não tinha nem nascido. E aí, quando eles faleceram, eles tinham 2 filhos e foi só para um. Por quê? Isso não estava atualizado, os beneficiários não estavam atualizados. Então a gente precisa olhar para isso, né? Não querendo ser mesquinho ou querendo ganhar dinheiro de herança dos pais, mas para que a vontade dos pais esteja feita, né, quando tudo isso acontecer, porque infelizmente, né, isso vai acontecer. Então a gente precisa falar sobre isso. Você não precisa falar sobre isso com seus pais se não for um assunto, se for um assunto delicado, e é para isso que entra a figura do planejador financeiro, para trazer isso, né, à tona, para ser conversado com seus pais, para que isso seja conversado sem que a emoção esteja envolvida dentro desse assunto, né? E a gente simplesmente ajuda que nossos pais tenham uma vida melhor. Claro, sem depender da gente, né, ou sem depender de vocês, ou se depender, aí que seja de uma maneira mais tranquila, sem afetar, né, essa relação de carinho. Então, o meu objetivo aqui sempre é que as famílias tenham mais tempo de qualidade, seja tendo ou não uma dependência econômica. E aí muitas pessoas elas pensam simplesmente nos gastos do mês, mas esquecem todo esse resto que eu comentei com vocês, porque elas não sabem, né, nem fazer isso para elas. Como que elas vão fazer isso para os pais? Né? E como é um assunto difícil de ser falado, esse assunto não é aberto, esse assunto não é falado, e simplesmente quando tem um problema que a gente vai falar, e aí quando a gente vai resolver, vai dar muito mais dor de cabeça do que se isso fosse feito com muito mais facilidade, né? Agora é o momento de ser feito. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente está em casa, a gente não está podendo sair de casa, e aí a gente está, por exemplo, arrumando os nossos armários, que a gente não estava arrumando fazia muito tempo, a gente está ficando mais em casa. Então, vamos olhar para esse lado financeiro também, né? Vamos olhar para isso para que a gente consiga não só arrumar o nosso armário, mas arrumar o nosso dinheiro, né? A gente tem um cenário futuro de muita incerteza. Então vamos arrumar toda essa vida financeira também, tá? E quando a gente começa a olhar para isso com outros olhos, tanto para o nosso dinheiro como o dinheiro dos nossos pais, o patrimônio deles, a gente começa a instigar que eles tenham sonhos, eles consigam olhar para frente e conseguir usar esse patrimônio que eles construíram para poder realizar os sonhos que eles sempre tiveram, sem que isso seja feito com algum tipo de culpa ou arrependimento de, nossa, poderia ter viajado mais, poderia ter feito mais sobre alguma coisa que eu queria, algum curso, né? Essa é a hora deles fazerem isso, né? E essa é a hora também de você fazer isso.
Então, quando essa conversa acontece, os dois, né, ou sejam pais ou os filhos, eles usam o dinheiro para viver melhor. E é isso que eu sempre trago, e é isso que eu sempre prezo. Né? Vamos viver uma vida mais rica usando o nosso dinheiro, né? Claro, guardando dinheiro, investindo dinheiro, mas usando uma parte dele para a gente gastar sem culpa. E aí, todas essas pesquisas que eu fui fazendo, né, e nisso que eu trouxe para vocês, é que 47% dos pais, a metade dos pais, eles deixam de fazer as coisas simplesmente porque eles querem manter uma reserva para a próxima geração. Se os filhos, eles não dependem dos pais, né? Vamos dizer aqui que os pais juntaram dinheiro e eles querem deixar para a próxima geração. Se os filhos não dependem dos pais, cabe a eles também falarem para os pais, usarem esse dinheiro para eles. Fala assim, olha pai, eu não preciso desse dinheiro, eu tenho dinheiro, né? Você já fez um bom trabalho, né? De me instruir, de poder construir isso, né? Para você e deixar com que eu resolva as minhas coisas também. Né? Então, existem os pais que dependem financeiramente dos filhos e existem os pais que querem continuar ajudando. Né? Eles não aceitam isso também. É difícil a gente falar, né? Mas a gente precisa trazer isso à tona também. Então, por mais que essa conversa não exista, né? Existem esses casos e a gente precisa falar. A gente precisa deixar com que, ou liberar os nossos pais para que eles usem esse dinheiro também para que eles tenham uma vida boa. Né? Muitas vezes os filhos só querem que os pais vivam bem, né? E eles conseguem se resolver. Né? Os dois conseguem se resolver. E além disso, o que geralmente acontece, né, é que quando eu vejo que os pais deixam, se você é um pai que está pensando em deixar alguma herança para os seus filhos também, você precisa trazer esse assunto à tona. Por quê? Se essa conversa não for feita, né, o que deve ser feito com dinheiro, como deve ser feito, ou como deve ser tratado o dinheiro, o que acontece com herança é que os herdeiros acabam gastando tudo muito rápido em coisas de consumo, e não necessariamente em construir patrimônio para uma próxima geração, ou para que a família, né, fique cada vez mais rica. Né? Rica tanto no sentido de patrimônio, como rica em saber usar o dinheiro. Né? E aí por isso que a gente vê tantas notícias, tantos estudos falando que, ou vendo que famílias que eram muito ricas e quando o gerador de renda ele vem a faltar, né, esses herdeiros eles não conseguem manter o patrimônio da família e acabam gastando tudo. Né? Então a gente precisa conversar com os nossos filhos para isso acontecer, e se os pais também não têm esse conhecimento, a gente precisa conversar com eles também para que isso aconteça, né? E a gente consiga usar e crescer o patrimônio da família sempre. Então, isso pode até ser um tema para um próximo episódio também, né? Mais para herdeiros, e aí, por que os herdeiros, eles não trabalharam para aquele dinheiro, não necessariamente, né, trabalharam para aquele dinheiro, e aí tudo que vem fácil, vai fácil também. Então a gente precisa falar sobre isso. E eu posso deixar isso para um próximo episódio. O último ponto aqui, antes de eu falar um pouco das conclusões sobre esse episódio, discuta com eles como eles esperam ser cuidados o dia que eles ficarem incapacitados ou incapazes de cuidarem por si só. Olha, é difícil a gente pensar isso nos nossos pais, é difícil a gente poder tomar essas atitudes, né, de conversar com eles e trazer esses assuntos à tona, mas a gente precisa falar, né? E por mais que seja difícil, a gente até pensar sobre isso é importante, porque se algum dia isso acontecer, a gente vai poder, eles vão poder viver de uma maneira mais tranquila, sabendo que as vontades estão sendo feitas. Né? E aí muito melhor do que você e os seus irmãos decidirem como resolver isso,
pedir opinião para eles de como que eles querem ser tratados, como eles querem ser cuidados também, né? E aí, essa parte financeira, não estou falando aqui só de saúde, né? Mas essa parte financeira também precisa ser conversada, né? A gente precisa conversar como o dinheiro quer ser gerido, ou precisa ser gerido, né? E aí uma reserva ou um seguro para eles viverem melhor daqui para frente. E se você tiver dificuldade, eu deixei aqui junto com esse episódio um guia gratuito com 8 passos para uma boa conversa de dinheiro. Então, para você baixar, é muito fácil. É só você ir lá em finançaspara2.com/016. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem também lá no meu Instagram, em @finançaspara2, que eu vou adorar saber, né, o que você tem dúvida, o que você tem de dificuldade, ou até qual que é o melhor momento que você sentiu aqui desse episódio. Então, a principal conclusão aqui é que não pare na primeira tentativa, né? Porque se não é um assunto recorrente dentro da família de vocês, então esse assunto não vai ser na primeira tentativa que a gente vai conseguir falar sobre ele, né? Então, continuem, vão falando, comecem de uma maneira mais branda, com alguma história, com algum problema, pedindo opinião e trazendo eles também para essa solução, né? Não adianta simplesmente a gente impor uma solução, né? Assim como não adianta a gente impor uma solução para um filho, por exemplo, né? E se você se sente bastante incomodado só de pensar em ter essa conversa, começa dessa forma, começa de uma maneira mais tranquila e trazendo uma preocupação. E por experiência própria, e depois de ver tantos clientes que acreditaram nisso, é muito gratificante ver o resultado, porque a relação entre pais e filhos fica melhor, né? Ela fica mais tranquila, né? E menos econômica e mais afetiva. Se os seus pais, eles, por exemplo, não querem compartilhar os detalhes sobre as finanças deles na primeira vez que você está falando, né? Não tenta convencer ficando bravo, irritado, gritando. Eles podem querer mudar de assunto, eles podem até dizer que as finanças deles não é da sua conta. Mas a verdade é que as finanças deles são da sua conta a partir do momento que isso começa a afetar as suas finanças, né? Então, lidar com isso e até conversar sobre isso é importante. Por 2 motivos. Por quê? Eles são seus pais, então eles têm muito a te ensinar sobre dinheiro e sobre o comportamento deles, por que eles têm esse comportamento, porque você pode estar tendo o mesmo comportamento que eles, né? Ou você pode conseguir ajudá-los de alguma forma. E o contrário também. Eles também podem conseguir te ajudar de alguma forma, né? Então, pode ser que leve um tempo e que essa conversa ela demore para engatar. Mas eles têm que entender a intenção que você tem, que é simplesmente de ajudar. E se você tem muita dificuldade para essa conversa e você precisa de um profissional, estou aqui para isso. Existe planejador financeiro para que consiga facilitar essa conversa, né, entre os pais e os filhos, e até alguns casos terapeutas familiares que vão trazer esse assunto à tona. Mas continue tentando essas abordagens diferentes, que um dia os seus pais vão ver que você é importante, que eles são importantes para vocês e você só quer ajudar. Então, se você gostou desse episódio, fica o meu convite para você fazer um bolo com os seus pais, e agora nesse momento mais conversas virtuais, né, e essas preocupações e esse futuro para que a família inteira fique melhor, né? Então, muito obrigado. Se você gostou, me manda uma mensagem lá no Instagram, em @finançaspara2, com a melhor parte que você ouviu aqui nesse episódio. E no próximo episódio, o episódio 17, eu vou falar sobre 17 coisas inusitadas que você pode fazer dentro de casa com a sua família nesse período de quarentena. Então, se você tá aí sem o que fazer, dentro de casa, os filhos estão
com energia à toa, né? Gastando bastante ou essa conversa ela já demora, ou a gente está assistindo muito Netflix, ao invés da gente ter muito tempo de tela, vamos começar a fazer outras coisas também, aproveitar melhor esse momento, seja na parte de dinheiro e, claro, sempre trazendo para vocês terem mais tempo de qualidade com a família. Se você ainda não é inscrito nesse podcast, te convido a se inscrever, seja no iTunes, no Google Play ou no Spotify. É só você procurar por podcast Finanças para Dois ou no meu site finançaspara2.com/podcast e também se inscrever no meu canal do YouTube. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, clica aqui no like, né, desse vídeo para eu poder saber e poder trazer mais conteúdos para vocês. Deixa algum comentário para eu também saber qual que é o principal ou qual que foi o assunto que você mais gostou aqui, ou um assunto que eu posso trazer para te ajudar melhor a ter mais tempo de qualidade com a família. Meu nome é Ricardo Fiorelli, esse é o podcast número 16. Muito obrigado e até o próximo episódio.